Oi, Rede. Oi, Rede. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Olha, a gente tá com saudade, viu? É mesmo. Enquanto a gente não pode estar perto, Deus nos proporciona uma forma diferente de ministrar cada um de vocês e nós também. Hoje nós vamos, primeiramente, ver o que a Bíblia nos fala sobre fé. Não é verdade, Dai? Isso, em Hebreus 11:1 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que isso significa? A fé é você acreditar naquilo que Deus te prometeu, na palavra que Deus te entregou, independentemente se aquilo já está pronto. Então, um exemplo, várias pessoas me deram há muito tempo atrás, é que a fé é você estar diante de um precipício, você receber a ordem de Deus de que você deve pular, que você receber o direcionamento de Deus que você vai ser salvo, mas você não vê uma ponte sendo construída na sua frente. Você precisa pular antes que a provisão venha, simplesmente acreditando que Deus já entregou a palavra, que Deus já fez isso na sua vida. Isso nos faz lembrar de uma passagem da Bíblia, que é quando Pedro andou sobre as águas. Pedro teve que ter muita fé para andar sobre as águas, ele teve que acreditar que ele não iria afundar. Tem muitas pessoas que falam, nossa, se eu tivesse metade da fé de Pedro, eu estaria feito, né? Porque Pedro teve que ter fé para andar. Mas na Bíblia fala assim, mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou ao vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Então Pedro teve fé, mas afundou. Por que mesmo tendo a fé de Pedro, que fez ele andar sobre as águas, Jesus falou que Pedro era um homem de pouca fé? Então a gente, primeiramente, vamos entender o que estava acontecendo naquele momento. Jesus tinha acabado de fazer uma ministração em uma das cidades que ele passava e ele pediu para que os discípulos fossem na frente e ele ficasse para orar na cidade que eles estavam. Logo em seguida Jesus foi caminhando sobre as águas e no meio do caminho, não fala se é lago, se é rio, mas no meio do caminho houve uma grande tempestade e naquele momento eles ficaram desesperados. Jesus aparece no horizonte e fala para Pedro, calma, que tá tudo bem, eu tô aqui. E Pedro fala assim, Jesus, se és tu mesmo, fala para eu ir contigo. E Jesus fala, vem. E naquele momento Pedro ele dá o passo, ele pula do precipício, ele dá o primeiro passo, ele dá o passo de fé, ele vai de encontro com Jesus. Mas o que acontece nesse meio do caminho é onde eu quero chegar nessa ministração, que é onde no meio do caminho, com as tribulações, com os ventos, Pedro ele começa a olhar para o problema e para de olhar para Jesus. E naquele momento ele começa a ter medo, como diz na Bíblia, ele começa a ter medo, ele começa a ficar preocupado e ele para de ter o foco de Jesus. Então, se Pedro agiu na natureza da fé, se Pedro ele deu o primeiro passo confiando em Jesus para ir caminhar sobre as águas, por que Jesus continua chamando ele de homem de pequena fé? Exatamente pela segunda parte da fala de Jesus, que é, por que você duvidastes? Porque Pedro, no meio do caminho, na metade do caminho que ele precisava seguir entre o barco e Jesus, ele não acreditou mais. Então ele não teve fé até o final. E o que eu venho dizer para vocês, nesse momento que a gente está vivendo, né, nessas situações que nós estamos passando em todo mundo, é que tenha fé até o final. Não acredite em Jesus até a metade do caminho, porque Jesus ele deu a palavra pra gente de que nós vamos passar por isso. Nós devemos sim fazer a nossa parte, que é nós confiarmos nele, mas cuidarmos também da nossa saúde, cuidarmos do nosso corpo físico, mas que nós tenhamos fé que nós vamos passar por esse momento, que nós vamos chegar até o final em nome do Senhor Jesus. E essa fé tem que se fixar a nós até o final. Então, desde o início da nossa caminhada, no meu caso é lá quando eu fui convertido, até quando eu parti para Ele. Então, nós não podemos perder a fé na metade do caminho, perder a fé num momento difícil, porque enquanto está tudo certo, enquanto está tudo tranquilo,
A gente, tecnicamente, não precisamos provar a nossa fé. Mas no momento que nós estamos vivendo, como a pandemia que nós estamos vivendo hoje no Brasil, é um momento de nós exercitarmos a nossa fé, porque a nossa fé é como um músculo do nosso corpo, nós temos que exercitar ela para que ela fique mais forte, para que de fato nós consigamos chegar até o final com fé. Uma mensagem que eu tenho para vocês hoje é: tenha fé, mesmo que pouca, mas até o final que você vai mover montanhas. Fiquem abençoados, queridos, e até o próximo vídeo. Beijo, rede.